Pessoal, então bom dia para vocês, né? Sejam muito bem-vindos aí a mais um encontro de direito econômico. É, Novamente, né, eu já introduzo dessa forma porque, querendo ou não, infelizmente, né, tudo que tem acontecido aí no mundo tem dado para a nossa disciplina ali um tônus absurdo, né, de conteúdo. Então, obviamente, né, a gente tem toda uma densidade, um conteúdo teórico para trabalhar, mas é óbvio que nesse momento eu quero priorizar com vocês todo aquele conteúdo que está diretamente vinculado ao que está acontecendo no mundo, né? Afinal de contas, isso vai dar para vocês mais subsídios aí para enfrentar a situação, para argumentar sobre a situação, para quando dialogar com alguém entender realmente ali o que está acontecendo. É óbvio que nós estamos falando, né, de todos esses impactos da Covid-19, né, do coronavírus na economia. Naturalmente, né, que por se tratar ali de algo que advém ali da área da saúde, nesse mérito a gente não entra, né, mas sim o mérito, né, dos impactos realmente de toda essa pandemia na economia, aquilo que acontece aí no mundo e também no Brasil, né, não tem como a gente não debater. E qual que é o item da economia que mais tem correlação com o que está acontecendo hoje? A gente poderia dividir a economia ali, fazendo uma divisão básica entre macroeconomia e microeconomia. Né? O que seria a macroeconomia? A macroeconomia é a economia aplicada a grandes organismos. Né? Então, por exemplo, países, blocos econômicos, né, federações ali internacionais, organismos internacionais como o FMI, OCDE, ou seja, a macroeconomia ela olha isso, ela olha a economia sob os olhos de países, sob os olhos de blocos econômicos, sob os olhos de continentes. Então, a macroeconomia, eu não preciso dizer, é quem está realmente aqui no olho do furacão. Obviamente que haverá um impacto também na outra etapa da economia, que é o que nós chamamos de microeconomia. E aí vai ser assim, a nível temporal, creio eu, que vai estar no timing perfeito. Porque hoje nós estamos vendo o quê? Hoje nós estamos vendo, principalmente aí no mundo ocidental, né, a oeste aí do meridiano de Greenwich, é onde realmente está o epicentro da coisa hoje. Né? Então a gente trabalha ali com a Europa e principalmente o continente americano. O epicentro global hoje da pandemia é Estados Unidos. Moral da história. Nós estamos trabalhando macroeconomia no exato momento em que os governos mundiais, principalmente do Ocidente, fazem macroeconomia, fazem uso de ferramentas macroeconômicas. Então, né, mais prático impossível. A gente está falando do que está acontecendo aqui no Brasil, do que o ministro da Economia soltou na semana passada, e também a gente está falando do que está acontecendo no mundo, né? A gente está falando do que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente está falando do que está acontecendo no Banco Central Europeu, lá da Christine Lagarde, né, na União Europeia, né, no continente europeu. Então, o que a gente está falando e o que a gente está teorizando é realmente o que está acontecendo no mundo. Então, o timing para a macroeconomia é esse. Querendo ou não, lá no segundo bimestre, a gente vai discutir microeconomia. E, potencialmente, a gente vai estar discutindo microeconomia também num timing perfeito. Né? A gente sabe que as empresas, no momento, a relação dela com os consumidores está em xeque. Né? O que vai acontecer? Será que as pessoas elas vão converter aquele possível consumo presencial num consumo ali, né, a nível tecnológico, online? Será que não? Demissões, infelizmente, já começaram a ocorrer. Então, como o movimento ainda microeconômico está começando a acontecer agora, quando a gente vier discuti-lo daqui a um mês, por exemplo, né, novamente, né, felizmente ou infelizmente, mas vai estar no timing perfeito. Então, a nossa disciplina, a gente vai conseguir aí, né, creio eu que até o final aí do período letivo, né, estar correlacionado a exatamente o que está acontecendo no mundo. Isso é muito, né, relevante, infelizmente, por uma causa negativa, mas pelo menos a nível de aprendizagem de vocês aí, vocês vão ter o tempo inteiro essa correlação entre teoria e prática, beleza? Então, hoje a gente segue na macroeconomia, né? Falei com vocês ali de macro já na última aula, falei com vocês de macro também no nosso penúltimo encontro, né? Este é o nosso terceiro encontro remoto. No primeiro nós tratamos de política econômica, eu vou relembrar aqui tranquilamente, né? Depois também nós falamos um pouquinho sobre política cambial e mercado financeiro, vou relembrar aqui com vocês e vou introduzir alguns conceitos ali mais avançados, né? Trazendo esses conceitos consigo, né? Eles vão vir acompanhados ali de uma atividade avaliativa que nós vamos fazer juntos, repito, né? Eu estarei ali auxiliando vocês o tempo inteiro em como realizar essa atividade, então fiquem muito tranquilos. Vamos lá então.
primeiro passo, né? A gente fazer esse nosso realinhamento de cenário atual, do que está acontecendo, né, no mundo, né, o impacto aí do coronavírus no PIB mundial. Adianto a vocês que o cenário ele é um pouco pior do que o que a gente discutiu na última quarta-feira, né? Então, o que a gente tem visto hoje aí é que autoridades monetárias, economistas, né, pessoas ali, os agentes econômicos, né, todos realmente estamos revisando ali projeções de produto interno bruto de vários países para baixo. Tá? Então, assim é com o Brasil, né? O Brasil, ele agora está divulgando essa semana um novo Boletim Focus, né? O último Boletim Focus, até então, ele está aqui, né, no meu slide com vocês já vão acompanhar ele já aqui nos próximos, mas o Boletim Focus atual, o Boletim Focus que vai vir agora, né, ele já vem ainda pior, né, traçando realmente ali uma diminuição do nosso PIB na economia. Estou com um outro computador aqui, eu vou abrir o Focus mais atual, se tiver saído aqui, né, a ata dele, que eu já falo com vocês exatamente o que está acontecendo hoje, né, na economia. Mas realmente, né, veio uma deterioração dos números aí. Então, PIB global é certo essa semana, né, as pessoas analisando, é isso mesmo, que ele vai reduzir mais do que até então estava previsto. Então, a gente tem aí uma possibilidade de contração global muito elevada. Economia chinesa, que por mais que ontem saíram dados ali animadores a nível econômico na economia chinesa, né? Porque foram dados que mostram que a atividade econômica da China em março já superou, né, o pior momento que ela vivenciou lá, que no caso da China foi o mês de fevereiro, né? Então, a atividade econômica em março é um indicador que chama PMI, né? Ele mede realmente ali toda a gestão, ele mede ali toda a movimentação econômica, tanto na indústria, quanto no comércio, quanto nos serviços. E esse PMI da China, depois de apresentar um número ali na casa de 30%, né, ele veio já na casa de 50%, o mercado inteiro esperava na ordem de 45%, ou seja, veio acima das expectativas do mercado, veio um número positivo. Porém, né, em outros países ali, o que a gente percebe é que haverá uma redução de PIB maior do que até então estava previsto, também é o Brasil. Né, o Brasil, inicialmente, a gente começou o ano com um potencial PIB ali previsto de 2,5%, esse PIB ele já foi revisitado para baixo na semana passada e agora ele foi revisitado novamente para baixo. Né? A maioria dos bancos, a maioria dos gestores institucionais já trabalha realmente com o PIB na casa, né, em patamares negativos aqui no Brasil, restando realmente só um consenso de quão negativo ele vai ser, né? Se vai ser na ordem ali de menos meio, menos 1, menos 1,5, menos 2, menos 3, quanto é que realmente, né, será quantificado esse PIB mais potencialmente na casa negativa. Isso é ruim? Claro que é ruim. Eu enviei para vocês nessa pré-aula do encontro 7, né, que é esse encontro de hoje, um documento, que é um documento que foi divulgado já há 2 semanas, né, um documento oficial, né, uma vez que colocar documentos oficiais respalda mais o nosso embasamento aqui teórico para discutir um determinado tema, um determinado assunto. É um documento que trata realmente dos impactos da Covid-19 na economia brasileira, um documento então que foi produzido pelo Ministério da Economia, tá? E esse documento ele deixa bem claro uma série de situações, né? Então, esse impacto no PIB, ele é fato, né? O impacto também no emprego, isso é fato, né? Mesmo aqui em Valadares, né? Em outras cidades aí do nosso país, realmente iniciou uma onda, né, de demissões, já até aí ontem, né, no último dia útil do primeiro trimestre, infelizmente agora no início de abril, isso deve também continuar, né? Isso não é legal, porque realmente vai gerando uma espiral negativa na economia, né? A pessoa, né, já está ali amplamente preocupada, desanimada com o que está acontecendo no momento, né? Uma vez que vem ali o aumento de uma taxa de desemprego, essa depressão econômica, ela realmente amplia e realmente é algo muito negativo para a economia. Infelizmente, em alguns casos ali, necessário, uma vez que também algumas empresas, né, poderão encerrar as suas atividades ali neste período, né, que realmente tem sido aí, será um período de teste aí para todos. Algumas pessoas imaginam, né, alguns economistas aí bem famosos a nível global, imaginam até então que a recuperação poderia vir no formato de um V, né, ou seja, uma queda forte, seguida depois de uma recuperação também forte. Hoje de manhã, horário ali, né, europeu, já ali de meio do dia, né,
tipo agora mais ou menos ali, dependendo do país da Europa, mas na manhã da Europa, né, hoje alguns economistas muito famosos, o principal deles, o Joseph Stiglitz, né, bem famoso, já começou a colocar em xeque essa possível recuperação em V. Essa recuperação ela poderia vir de modo um pouco mais lento do que a queda. Então não quer dizer que quando voltar as varejistas vão ganhar tudo que não ganharam agora porque teve uma demanda reprimida. Vai voltar realmente a todas as viagens ali de uma vez só porque as pessoas vão estar com muita vontade. Não. Já começou realmente a ser colocada em xeque essa teoria da recuperação em V. Né? A gente já pode estar trabalhando com uma recuperação talvez em W, né? Uma recuperação que vem, dá depois uma pernada de baixa, para depois sim ter essa recuperação em um momento mais futuro. Mas são todos, possivelmente o trabalho mais difícil do mundo, viu, gente? Um dos trabalhos mais difíceis aí é você prever o que vai acontecer no futuro, né? Muito complexo. Então, os agentes econômicos, os organismos internacionais, eles ficam tentando prever, previsionar, trabalhar ali com vários cenários mundiais, mas a gente sabe que na prática adivinhar, cravar ali quando vai ser o início da recuperação, quando que vai ser aqui no Brasil, quando que vai ser nos Estados Unidos, isso é muito complexo, é muito difícil realmente de fazer. A nível Brasil, os dados oficiais até então, do dia 20 de março, eu vou pegar aqui com vocês e a gente vai ver que tem dados mais atualizados aqui, que estão fresquinhos, né, estão saindo aqui, né, no forno exatamente, mas esses dados aí de 20 de março, eles já mostravam o quê? Né? Eles já mostravam que, aqui ó, relatório Focus, vamos pegar ele aqui. Então, esse relatório Focus, ele já mostra exatamente o quê? Ele já mostra as expectativas dos agentes econômicos aqui do Brasil para a economia brasileira. Né? Então, vamos ver esse que está na tela de vocês aí, né? Focado no dia 20 de março, e eu já vou atualizando com o que está saindo agora. A nível de inflação, né? Então, a gente trabalha aí com uma inflação que, felizmente, pela consequência, mas infelizmente pela causa, é uma inflação que vem controlada esse ano. Então, diferentemente de outros anos, principalmente o ano de 2015, 2016, em que a inflação ela veio muito elevada. 2015 foi aquele ano, né, gente? Aquele fatídico ano que vocês viram lá a conta de luz de vocês dobrarem de valor, né? A gasolina também quase que saltar, saiu dos 2 e ir para os 4. Então, depois daqueles anos de inflação estratosférica, novamente não comparada aos anos 90, mas uma inflação realmente muito forte, né, desde que o Brasil começou a ter meta de inflação, esse ano a gente vai ter a inflação mais baixa aí desses últimos ciclos, desses últimos anos. Inflação baixa não quer dizer que preços vão cair, inflação baixa quer dizer que preços vão subir numa velocidade menor, ok? Então, nós vamos ter uma inflação aí em menor escala, agora no ano de 2020, infelizmente porque a atividade econômica ela está minguando, né? Infelizmente porque a atividade econômica ela está diminuindo. Então, os dois primeiros indicadores aí do Boletim Focus, eles tratam disso, né? O IPCA, eu já cheguei a teorizar para vocês isso presencialmente em sala mesmo, né? O índice de preços ao consumidor amplo é o indicador oficial de inflação do Brasil, calculado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Olha o PIB, né? O PIB que estava previsto a 2,5, há 4 semanas atrás já tinha ido para 2,20. Hoje, no caso hoje, o 20 de março ali, 1,48. Hoje, já aí considerando aí o 1º de abril, e de forma alguma, né, é mentira, né, esse PIB ele já está a nível, né, governamental previsto na casa ali de 0,5%, a nível mercado a gente já trabalha com o PIB ali na ordem negativa, né, de -0,5%, -1%, depende realmente ali de qual a magnitude, né, qual a intensidade. Olha o dólar, né, o dólar que quando o ano começou estava previsto que ele fechasse o 31 de dezembro de 2020 na casa de 4,15, né, essa previsão já saltou para 4,50 e já avançou ainda mais. Hoje ela já está na casa de 4,60, 4,70. Né? O dólar que está trabalhando a sessão de R$5, acima de R$5. Hoje, inclusive, infelizmente, deve ser um dia de alta de dólar. Né? Quando o Bolsa de Valores abrir 10 horas, aí, potencialmente abrirá em queda e o dólar deve abrir subindo ainda mais. Deve ser um dia bem tenso para os mercados, aí, esse primeiro dia do segundo trimestre de 2020. Então, taxa de câmbio, né? Você perceba que para os próximos anos, até mesmo 2023, gente,
né, ninguém está trabalhando com dólar abaixo de R$ 4, não. Tá? Então, potencialmente é um dólar aí que fica nesse patamar ali de R$ 4 a R$ 5 para os próximos 4 anos. Né? É a nova realidade aí do dólar, né? O novo dólar aí da economia brasileira. Né? Para as exportadoras, realmente isso aqui é um alívio, né? Para quem queria viajar para o exterior, para importadoras, né? O turismo como um todo, complexo. Né? A gente sabe que boa parte dos pacotes turísticos, mesmo que seja para a América do Sul, para outro lugar, são cotados em dólar. O combustível, né, das aeronaves, né, o próprio petróleo ali cotado, né, em Londres, cotado nos Estados Unidos, cotado no Oriente Médio também vem na moeda padrão, que é a cotação em dólar. Então, esse dólar mais elevado ali, enquanto ele anima determinados setores da economia, como celulose, mineração, dentre outros, ele desanima outros setores da economia, como importação, como turismo, como aviação civil, incrementa o risco em alguns setores, né, em relação, em detrimento a outros. Taxa Selic, olha, a taxa de juros. A meta para a Selic, quando o ano começou, era a Selic ficar ali o ano todo em 4,25, às vezes no máximo voltar para 4 e depois voltar a 4,25 de novo e fechar 2020 em 4,25. Já mudou, a Selic aí, agora projetada para o ano, já está na casa de 3,75. Então, pensando nesses principais componentes macroeconômicos aí, tudo já foi revisitado. Outro detalhe importante, todas essas medidas que estão sendo tomadas, e nós já falamos sobre isso, então agora eu vou passar com bem menos nível de detalhe, não vou voltar conceitualmente aqui, porque isso nós já vimos, nós já falamos de política econômica, mas todas as medidas que estão sendo feitas, toda essa política fiscal expansionista que está sendo feita, aumento do gasto governamental, redução ou abrir mão de receitas, no caso, a União está fazendo diferente lá de 2009. Em 2009, como é que foi? Em 2009, quando a crise americana chegou aqui, o governo ele reduziu o IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado, de vários setores, automóveis, linha branca, modulados, houve realmente ali uma série de reduções do IPI. Esse ano, como é que o governo está fazendo? O governo ele está ampliando o gasto público, mas o governo também, concomitantemente, ele está abrindo mão de receber ali recursos que seriam recursos que estados e municípios deveriam pagar para o governo federal. É a rolagem da dívida pública, foi dessa forma, com essa expressão que o Paulo Guedes explicou isso, tanto numa live que ele fez esse final de semana, quanto também em outros vídeos ali informativos em que o ministro da Economia explicou algumas das medidas que vão ser feitas. Então, o que é essa rolagem da dívida de estados e municípios? Estados e municípios ganham prazo, ganham fôlego para começar, para continuar esses pagamentos ali da dívida. Por enquanto, esses pagamentos eles são interrompidos. Ou seja, o governo o governo federal está aumentando o gasto público no combate à Covid-19 e está, ao mesmo tempo, abrindo mão de algumas receitas que ele receberia em estados e municípios. O que acontece com isso? Isso vai levar a uma situação que é a situação da dívida pública. Então, o Brasil, lá em 2008, quando fez essas medidas de política fiscal expansionista, qual que era a diferença de 2009 para agora 2020? Quando o Brasil fez isso em 2009, o Brasil tinha uma dívida pública na ordem de 28% do PIB. Estava ali a nossa dívida. Hoje a nossa dívida ela é mais do que o dobro disso, gente. Ela está na casa de 60%. Então, são medidas próximas, são medidas quase que similares, mas perceba que a conjuntura ela é outra, o timing ele é outro. Então, é a mesma medida que eu estou fazendo de anos atrás, porém, com um impacto potencial ali nas contas públicas maior. Então, até isso, até realmente para essas medidas que são necessárias, ninguém está colocando em xeque aqui que o combate ele tem que ser feito de forma alguma. Então, as medidas elas são necessárias, elas precisam ocorrer, senão a economia ela se esvai numa velocidade maior, senão as pessoas não teriam o suporte ali necessário, a gente espera que elas tenham para o tratamento. A gente sabe que na prática é muito difícil isso num país com baixa infraestrutura, igual o Brasil, mas as medidas elas são necessárias, essas medidas de apoio nesse sentido. Mas a nível econômico, só colocando o outro lado para vocês da história, elas estão sendo tomadas, são bem próximas daquelas que foram feitas em 2009, mas só para explicar para vocês que a conjuntura ela é diferente. A conjuntura lá em 2009 era uma a nível de dívida pública, a nível fiscal, a conjuntura agora em 2020 ela é outra, uma conjuntura ali mais deteriorada,
com contas públicas realmente ali no vermelho, né, com uma série de situações. Da mesma forma na política monetária, nós já falamos no último encontro, então não vou aqui revisitar passo a passo, é só um lembrete mesmo com vocês, para a gente avançar muito seguro. O governo brasileiro está fazendo tudo aquilo ali, está diminuindo os juros, está diminuindo o compulsório, diminuindo o redesconto, facilitando o crédito e ofertando menos títulos públicos ali na bandeja virtual do governo. Tudo isso, né? Ele também fez lá em 2009. E como é que estava lá em 2009, como é que está aqui hoje? Da mesma forma, lá em 2009 havia um conforto maior para tomar essas medidas. Por quê? A taxa de juros lá estava mais alta do que a taxa de juros estava agora. Ou seja, tinha mais margem de manobra para o governo, na época, trabalhar a taxa de juros lá, a redução da taxa de juros lá do que hoje. Vamos colocar os números. Naquela época lá, em 2009, a taxa de juros ela estava na casa de 12,5% ao ano. Agora, quando o coronavírus, quando a pandemia iniciou, a taxa de juros ela estava em 4,25% ano. Então perceba, ó, ela estava 12. O que isso significa? Primeiro, isso é péssimo, né? A taxa de juros de 12 é uma taxa de juros de país que tem guerra civil. Mas vamos olhar o lado bom disso, né? O lado bom de você ter uma taxa de juros de 12 é que você tem uma extensa gordura para cortar, né? Você tem muita possibilidade de corte. E foi o que foi feito na época, né? Na época essa taxa saiu de 12 e foi para 8, foi cortado 4 pontos percentuais nessa taxa de juros. Como é que ela estava agora? Agora ela estava em 4,25. Dá para cortar 4, né, pontos percentuais ali de juros de uma hora para outra? Não, não dá. Não é assim que funciona. Ah, Lucas, por que a gente não zera a taxa de juros igual é lá nos Estados Unidos? Essa taxa de juros é zero. Não dá para fazer isso, gente, de forma muito clara. Né? Por que não? Né? Então, já que eu estou falando que não dá, o porquê não? É óbvio. Quando você faz essa correlação, por que a gente não baixa e coloca ela lá no nível americano? Você está pensando o quê? Você está pensando naquele crédito para pessoa física, ok. Né? Com certeza, à medida que a taxa de juros baixa, o crédito para a pessoa física ele fica menos caro. À medida que a taxa de juros baixa, fica melhor para as empresas pegar recursos emprestados nesse período, por exemplo, aqui, e evitar, né, às vezes, desligar o mínimo de colaboradores possíveis. Beleza, por esse lado realmente faz todo sentido. O que acontece? Nosso país, infelizmente, não é um país ali autônomo a nível econômico. O que eu estou querendo dizer? Nosso país ele depende de recursos estrangeiros que vêm na nossa economia e que encorpam, né, o caixa do governo, que encorpam ali os caixas das empresas listadas em bolsa de valores, pensando principalmente no governo. O que faz o investidor estrangeiro? Então, a gente depende dele. O que faz esse investidor estrangeiro vir aqui para a economia brasileira? Ele somente vem para cá, para uma economia que tem um risco potencial maior do que, por exemplo, a economia americana, né, bem maior. Esse gringo só vem para cá por uma razão, porque ele vê, né, que, ok, é mais arriscado, mas ok, eu também recebo mais. Ou seja, a taxa de juros brasileira ali na ordem de 4,25, agora nem está mais, agora está em 3,75, né, com a última redução da Selic. Ainda assim, o título público aqui está rendendo em média, está rendendo até mais hoje, porque o risco aumentou. Vou falar de risco país para vocês mais na frente. Mas um título público aqui renderia, então, na pior das hipóteses, para um gringo, na casa de 4% ao ano, ao passo que lá nos Estados Unidos ele ganha 0,5% ao ano, porque a taxa de juros lá está entre 0 e 0,25%. Então, entendam, né? Um gringo ele deixa de investir lá na economia americana, num título público, numa renda fixa, numa poupança americana, para investir aqui comprando um título público da dívida pública do governo federal brasileiro, exatamente porque a rentabilidade aqui ela é maior. Essa rentabilidade 4 vezes maior, 5 vezes, 8 vezes maior, ela compensa um pouco o risco que esse investidor americano, esse investidor europeu, ele corre ao vir investir aqui. Como ainda não houve histórico de inadimplência, né, nos títulos públicos federais brasileiros, esse investidor ele vem e aplica recursos aqui no Brasil exatamente porque aqui ele recebe mais. Se a minha taxa de juros baixar e ficar igual à americana, pergunto a vocês, vai entrar algum recurso aqui? Vocês já sabem a resposta. Se o dólar a 5 já assusta, esse dólar ele iria ir para um outro patamar, muito mais estratosférico do que o patamar de agora. Então, por isso que não se pode reduzir a taxa básica de juros toda de uma vez. Você estaria afugentando o capital estrangeiro aqui do nosso país. Se você já está achando esse dólar a 5, num patamar elevado,
esse dólar ele iria para um patamar ainda muito mais elevado. Beleza? Então, novamente, né, as mesmas medidas estão sendo tomadas agora do que foram tomadas lá em 2009, mas o timing, né, a conjuntura econômica ela é totalmente diferente. Em 2009 eu tinha um juro bem gordinho, então dava para cortar, agora meu juro já estava ali já no menor patamar da história, 4,25, renovou o menor patamar da história a 3,75, potencialmente vai para 3,25, viu? Agora, em abril ainda, até o final do mês, a gente deve ter uma outra reunião do Copom e esse juro deve reduzir mais 0,5%, pelo menos, tá bom? Então ele iria para 3,25, mas cortá-lo para ali 0 de uma vez, não, né? Não é viável. Exatamente por isso, a gente depende de capital externo entrando no nosso país, a gente depende de capital externo, estimulando não só os títulos públicos federais, como também, né, esse investimento direto de investidores estrangeiros que entra direto em empresas aqui no nosso país. Então, a nível de política monetária, muita coisa está sendo feita, assim como foi lá em 2009, mas num ambiente econômico totalmente diferente. Então, foi o que nós falamos aí no último encontro, eu expliquei para vocês cada um dos instrumentos de política monetária, o depósito compulsório, redesconto, crédito, Selic, falamos sobre cada um deles. O Comitê de Política Monetária, que é quem define essa taxa de juros, tá bom? Então, este órgão aí, o Copom, ele é como se fosse um puxadinho do Banco Central, ele funciona dentro ali do Banco Central, é ele quem define essa taxa de juros, é ele quem solta logo na sequência, uma semana depois, um relatório chamado Ata do Copom, que mostra ali, dentre outras informações, a informação talvez mais relevante que vem ali na ata do Copom é o viés, a tendência para a próxima reunião. E aí o viés para a próxima reunião já foi um viés ali baixista, ou seja, é muito provável que tudo mais permanecendo constante, a autoridade monetária brasileira vai diminuir a taxa de juros ainda mais, né, na próxima reunião do Copom, tá bom? Então, é um relatório realmente ali que trata de uma série de fatores. Já no nosso último encontro, falamos bem aí sobre a política cambial, sobre como que o governo intervém. Já adianto a vocês que hoje, daqui a pouco, 9 horas da manhã, o governo vai soltar ali, possivelmente, solta ali um informativo, uma nota informativa, ele é obrigado a avisar a Comissão de Valores Mobiliários, o governo é obrigado a avisar a CVM, então o governo vai soltar isso aí, porque hoje é um dia que o governo vai fazer intervenção ali, ele vai trabalhar, tentando enxugar dólares, tentando colocar dólares, me desculpem, na economia. Então hoje é um dia que o governo entra vendendo dólar na BMF, na parte da Bolsa que negocia esses mercados futuros, negocia esse dólar aí na BMF, que depois vai para o dólar ali da casa de câmbio. Então hoje já deixo claro para vocês, hoje é um dia que o governo vai fazer isso. O governo hoje vai tirar dinheiro do cofre e jogar dinheiro no mercado. Para quê? Porque hoje é um dia que há uma tendência a um esvaziamento de dólares na economia brasileira. Se tiver menos dólar à disposição, o que vai acontecer com a cotação do dólar? A cotação do dólar ela sobe mais. Já está na casa dos 5, subiria ainda mais hoje. Então, hoje é um dia realmente que o governo federal ele vai ali fazer esse uso da política cambial. Falei para vocês também sobre a estrutura do sistema financeiro nacional, até aí ok, nós falamos ali sobre os determinados organismos, o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, falamos sobre ele ali também, somente dando uma revisitada aqui com vocês. Falamos também sobre os bancos múltiplos que trabalham ali com várias carteiras simultaneamente. Falamos também sobre o que é uma bolsa de valores, Expliquei para vocês que bolsa nada mais é do que se uma feira do lado nós temos ali pessoas comprando frutas, verduras, hortaliças, leguminosas, e do outro lado pessoas vendendo essas mesmas coisas, uma bolsa de valores é o mesmo. É um ambiente que de um lado tem gente que compra ações e outros produtos negociados lá, do outro lado tem gente que vende ações e outros produtos negociados lá. E falei também para vocês sobre esses organismos de custódia que dão mais segurança para o nosso governo. São realmente ali organismos muito importantes para dar segurança ao investidor. E finalizamos o nosso último encontro lá
falando, né, mostrando a vocês que tudo que é girado de dinheiro aqui no Brasil, tudo que gira de recursos no Brasil, o governo ele consegue saber, né, exatamente por causa do sistema de pagamentos brasileiro, que é o conjunto ali de procedimentos, o conjunto ali de operações integradas, né, totalmente eletrônicas, operadas pelo Banco Central, que mostra tudo o que está acontecendo na economia brasileira para vocês. Né, daqui em diante. Então fizemos esse alinhamento ali dos astros, aí, esse alinhamento do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo no Brasil, para esse meio de semana, aí, esse primeiro dia aí, né, do segundo trimestre, né, do ano de 2020. Vamos avançando. Já citei para vocês brevemente, quando falei da crise europeia com vocês em sala de aula, agora vamos colocar mais um pingo no i aí, né? Lembrem do combinado, aquelas primeiras aulas com vocês ali, ainda presenciais, né? Principalmente a primeira e a segunda. Eu baguncei um tanto de coisa, aquele quadro ficava lá entupido de informações, mas eu combinei com vocês que devagarzinho a gente iria, né, parametrizando tudo. Começamos a fazer isso lá no nosso último encontro presencial ainda, continuamos a fazer isso, né, nos 2 primeiros encontros remotos. Agora hoje, o nosso terceiro encontro remoto, vamos também, né, permanecer fazendo isso. Então, a nível de bloco econômico, vamos entender, bloco econômico é algo muito importante para a macroeconomia, é algo que existe na macroeconomia, é algo altamente relevante no mundo. O Brasil mesmo faz parte de um bloco econômico, imagino que vocês saibam qual é. Desculpa, é o Mercosul, né? Então o Brasil ele faz parte ali do Mercosul. É um bloco econômico hoje que não acrescenta muita coisa a nível de Brasil, mas é um bloco econômico ali que nosso país ele faz parte. Existem vários blocos econômicos. Meu desafio com vocês daqui a pouquinho vai ser um desafio de aguçar a curiosidade de vocês quanto a isso, tentar trazer para vocês alguns blocos econômicos novos aqui para a gente iniciar, né, para a gente começar a fazer essa primeira atividade avaliativa juntos, né, já já. Então, primeiro vamos entender o que é um bloco econômico. Um bloco econômico nada mais é do que uma união, uma congruência, um conjunto de países ali que se une, né, por razões comerciais, por razões econômicas, por razões ali estratégicas, por razões geográficas, tem ali por razões políticas, é claro, tem uma série de motivos ali que justificaria essa congruência, esse alinhamento de expectativas, esse alinhamento de políticas, de modo que se juntem ali esse grupo de países montando um bloco econômico. Então, o bloco econômico nada mais é do que esse conjunto, essa união de países em prol ali de um alinhamento, né, estratégico para uma série de áreas, né, tanto econômicas quanto culturais, né, quanto ambientais, quanto tecnológicas. Tem ali realmente uma série de razões que justificaria a criação de um bloco econômico. Mas o foco é todo esse, né? Então, a teorização geral seria mais ou menos isso, seria essa união de países proporcionando oportunidades e proporcionando um maior alinhamento estratégico. Todo bloco econômico, quando começa, ele começa da mesma forma, né? Então, o Mercosul, quando começou, foi assim, né? Final dos anos 90. União Europeia, né? Anos 90, meio dos anos 90, também foi assim. Nós temos outros blocos econômicos, a gente costuma falar mais desses dois, mas aqui mesmo, né, na América do Sul, a gente tem a Comunidade Andina, a gente tem também a Aliança do Pacífico, que é um bloco mais recente, que começou muito forte, né, formado ali por países que são banhados pelo Oceano Pacífico, então só o nome dele já exclui o Brasil aí, né, afinal de contas somos banhados somente pelo Oceano Atlântico. Né, na Aliança do Pacífico está o Chile, está Peru, está Colômbia e está México. Na Comunidade Andina já tem Chile, já tem Bolívia, já tem Peru, né, outros países ali, Colômbia, né, que fazem parte da Comunidade Andina. Na América do Norte, por exemplo, tem o NAFTA, né, que é formado por Estados Unidos, Canadá e México. Né, os três fazem parte ali desse bloco econômico. Tem também, por exemplo, na América Central, já que eu falei da América do Sul, 3 blocos aqui na América do Sul, América do Norte 1, na América Central tem também o CARICOM, né, que é um mercado comum ali de alguns países caribenhos, né? Então você tem uma série de ilhas ali caribenhas que juntas fazem parte desse bloco econômico. Né? Existe um grupo de ilhas caribenhas que pertencem a países europeus ou aos Estados Unidos,
né? Por exemplo, Ilhas Virgens Americanas, né? É um departamento ultramarino, mas que pertence a Estados Unidos. Ilhas Virgens Britânicas, é um departamento ultramarino, mas que pertence a Reino Unido, pertence a Grã-Bretanha. Né? Tem também lá, por exemplo, Martinica, que pertence à França, Guadalupe, pertence à França, Saint-Martin, né? Mais curioso ainda, né? Saint-Martin é uma ilhazinha no meio do Caribe que pertence, ela é dividida, a ilha é dividida. Metade de cima da ilha é França, metade de baixo da ilha é Holanda. Né? Então, uma mesma ilha, duas culturas diferentes, dois países diferentes. Você vê claramente qual que é a parte francesa e qual que é a parte holandesa. Essas ilhas aí não fazem parte de nenhum bloco econômico porque elas já pertencem a países europeus ou pertencem a Estados Unidos. Mas existe um outro grupo de países caribenhos, infelizmente mais pobres do que esses, que tem esse patrocínio aí, né, de outros territórios, mas você tem um grupo ali de países caribenhos que aí sim, né, não pertence a nenhum outro país, né, e aí por isso mesmo, realmente por serem países pequenos, de baixa extensão geográfica, países ali que às vezes sofrem muito, né, com a temporada de furacões que vem ali sempre entre agosto e novembro de cada ano, são países que se unem para tentar realmente reforçar ali e alinhar mais estrategicamente. Então, Américas ali foi. Na Europa tem a União Europeia, na África, por exemplo, tem dois blocos econômicos, tem o SADC, né, que trabalha ali com países principalmente da África sobre-saariana, e tem também o Magreb, o Mercado Comum Árabe. O Mercado Comum Árabe é um bloco econômico que trabalha ali também já com países da África subsaariana. Né? Então, o deserto do Saara ali, como se fosse uma linha do Equador ali na África, um bloco que trabalha com países que estão acima, outro bloco que trabalha com países que estão abaixo. Né? Então, tem também esses dois blocos econômicos lá na África. Também tem bloco econômico na Ásia, né? Ásia e Oceania, né? Que ficou faltando falar. Tem, por exemplo, a APEC. A APEC trabalha exatamente com países da Ásia, países da Oceania e tem a participação especial, né, desse país que tem ali uma influência no mundo todo, que é Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos ele participa de alguns blocos ali que nem tem muita correlação geográfica com ele, mas nesse caso ele participa. Né? Ele pode usar ali o argumento de que ele tem algumas ilhas ali no Pacífico, como o Havaí, por exemplo, que pertencem a Estados Unidos, né? Pertencem ali à entidade ali americana. Então, os Estados Unidos ele acaba participando de outros blocos, né? Mesmo que em locais um pouco mais distantes, né? Então, são exemplos de blocos econômicos aí para vocês, né, que compõem ali o mundo inteiro, né, a nível de bloco econômico. O que acontece? Cada um desses blocos, quando foi criado, ele foi criado para fazer a mesma coisa. Mesma coisa. O que foi? A criação de uma zona de livre comércio. O que é isso? Quando o Brasil ele compra, por exemplo, um produto da Coreia do Sul, por exemplo, ele compra um produto da França ou compra um produto da Alemanha, esse produto, ao entrar aqui no Brasil, se o Brasil não tiver nenhum acordo, né, de importação e exportação com esse país, mas quando esse produto ele entra aqui no Brasil, esse produto ele passa por uma alfândega, né, ele passa pela questão ali aduaneira, né, no caso, o que vai acontecer? Né, esse produto ele vai ser tributado, né, então tem lá os impostos, né, que incidem, né, o II, por exemplo, que é o Imposto sobre Importação. Né, esse produto ele passa por uma burocracia necessária nesse ambiente ali de entrada deste produto estrangeiro na economia brasileira. Se algum de vocês já fez a experiência ali, né, de comprar ali de sites de outros países realmente ali do exterior, tem tudo isso, né? Às vezes, quando ele chega em um determinado lugar, aí você paga lá, pega no site dos Correios e paga lá um despacho fiscal, né, para liberar aquele produto. Tem todo um trâmite quando esse produto ele entra na fronteira, tem todo um trâmite quando esse produto ele entra no Brasil. Né? Não só a questão do valor em si, a mais do imposto, mas também um trâmite, né, uma burocracia necessária, uma burocracia que realmente faz parte do todo. O que acontece? A primeira etapa de um bloco econômico visa exatamente o quê? Facilitar isso. A primeira etapa de um bloco econômico visa ali criar a zona de livre comércio. Né? Então, é uma etapa que visa estimular o comércio, a troca de produtos entre países membros de um bloco econômico. Ou seja, né, o vinho argentino produzido lá, o vinho Malbec, né, a uva mais famosa na Argentina, produzido lá na região de Mendoza, que é a região produtora de vinhos argentina, quando ele entra aqui no Brasil, ele entra, né, com uma série de facilitações
ele entra ali com isenções de alguns impostos, é óbvio que a nível de bebidas alcoólicas entram alguns, mas ele entra com uma série de facilitações, né? Isso tangibiliza, isso mostra o que é a zona de livre comércio, né? São esse conjunto de facilitações que faz um produto de um país membro ir para outro produto de um país membro, né? Da mesma forma que quando o Brasil exporta alguma coisa para a Argentina, então se a Argentina vai lá e compra, por exemplo, um pouco do petróleo, um pouco do combustível ali brasileiro, né? Este produto, quando entra lá na Argentina, ele entra sem também perpassar por toda a burocracia necessária e entra também sem pagar ali uma série de tarifas que muitas vezes são necessárias quando um produto entra de um país para outro país. Então, a criação de uma zona de livre comércio nada mais é do que o quê? Uma etapa que estabelece facilitações no trânsito de um produto com outro, de um país para o outro, dentro ali, no caso, dos países membros de um bloco econômico. Beleza? Esses países eles podem avançar ainda mais. Então, a tendência natural é de que cada bloco econômico ele estope, pelo menos nesse patamar 2 ali, ó. Pelo menos no segundo patamar ali, é um patamar que os blocos econômicos eles vão logo de cara, porque não faz sentido você criar uma zona de livre comércio, você estabelecer facilitações, se você não adotar uma tarifa externa comum, se você não adotar uma TEC, que é o que a gente chama na economia, né? Então, o passo 1 e o passo 2 ali estão muito próximos, né? Todos os blocos econômicos que eu citei para vocês, todos os blocos econômicos que a gente tem conhecimento aí, né, no mundo, estão pelo menos nesse patamar 2 ali, estão pelo menos com uma TEC criada, né? Então, o que é a TEC? Agora, eu não só estabeleci que eu vou facilitar o trânsito de produtos entre os países membros, como eu sei exatamente a única coisa que eu vou pagar. Então, é uma tarifa única, é a única coisa que eu vou pagar para um produto de tal país vir para outro país. É óbvio, é uma tarifa num valor muito mais módico, muito mais reduzido do que o imposto sobre importação normal. Então, quando os países membros de um bloco econômico estabelecem a TEC, falam, a partir de agora nós vamos trabalhar com essa tarifa externa comum, beleza. Né? Aí a padronização ela fica plena no que diz respeito à balança comercial, a padronização ela fica plena no que diz respeito à compra e venda de produtos de países membros ali, né? De ou para países membros, no caso, se você estiver vendendo. Então, essa etapa 2, ela é bem relevante uma vez que você já montou o bloco econômico e já trabalha com essa possibilidade de que, né, você montou para inicialmente facilitar, né, o transacionamento ali de bens de um país membro para outro país membro. Então, ok, né, a adoção de tarifa externa comum já vem ali como algo altamente relevante e algo altamente factível, né, quando você tem um bloco econômico. Depois disso, daqui para frente, né, aí já muda um pouquinho. Né? Daqui para frente, nós já temos algumas modificações, que é o quê? O mercado comum, o livre trânsito de pessoas e o livre trânsito de capitais. Né? O que acontece? O que é o livre trânsito de pessoas e o livre trânsito de capitais? Né? Automaticamente, os produtos, então, eles já estão transacionando de um país para outro país. Né? Isso já ajuda bem, isso já é bem relevante. Então, já temos produtos ali sendo conectados, já temos produtos ali sendo negociados. O que acontece? Né? Além disso, o governo ele começa agora, os governos daqueles países que compõem o bloco econômico, começam agora a estabelecer ali novas regras de modo a facilitar o trânsito de pessoas e pessoas portando dinheiro e capitais enviados de um país para outro, remessas enviadas de um país para outro, desde que sejam países membros de um bloco econômico. Então, o que acontece? Essa terceira etapa, que é o que a gente chama ali de mercado comum, é uma etapa em que, né, um brasileiro, quando vai para a Argentina, ele consegue ir levando ali uma soma de recursos considerável. Ele antes precisava do passaporte, agora não precisa mais do passaporte, viaja para a Argentina somente com um documento ali, um RG, né, em bom estado de conservação. Da mesma forma, né? Então, por isso que o Mercosul é o Mercado Comum do Sul, né? O Mercosul já está ali, né, nessa terceira etapa, né? Nós temos outros mercados comuns também, outros blocos que chegaram nessa terceira etapa. Então, uma etapa que, além de propiciar o transacionamento ali de produtos, ela também proporciona, ela também propicia, né, a movimentação de pessoas. Então, ela também estimula, né, que integrantes, pessoas de determinados países membros
vão para outros países membros. Ela facilita essa viagem de um país membro para outro país membro. Ela facilita também a viagem deste capital, saindo ali de solo brasileiro para solo argentino, de solo brasileiro para solo uruguaio e vice-versa. Então, essa terceira etapa, ela sai ali, né, do ponto de vista de produtos e ela passa agora para o ponto de vista de pessoas e o ponto de vista de capitais. Beleza? Quarta etapa. Daqui para frente, gente, ó, número 4 e número 5. Né? Aqui está a nível ali de explicação e aqui já tem ele bem desenhadinho ali, cada uma dessas etapas. Ó. A quarta e a quinta etapa, elas já são exclusivas de um bloco econômico. Né? São exclusivas da União Europeia. A União Europeia, único bloco econômico, né, que chegou realmente aí na etapa 4 e chegou também na etapa 5. O que é a etapa 4? A etapa 4 a gente está vendo lá agora sendo efetivada. Toda medida que é tomada né, nos Estados Unidos, é o próprio governo americano que vai lá e fala. Toda medida que é tomada a nível econômico aqui no Brasil, né, no combate aí aos impactos da Covid-19 na economia, o que acontece também é o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, que vai lá e fala, é o Banco Central que age. Ou seja, o Brasil tem autonomia, faz as dele, Estados Unidos também tem autonomia, faz as dele. Como é que é lá, né, para os países que aceitaram entrar nessa etapa 4 e nessa etapa 5 na União Europeia? Essas duas etapas, elas receberam um nome, né, que é o nome de Zona do Euro. Como é que funciona lá? Não sei se vocês estão acompanhando esses pronunciamentos aí econômicos, mas lá na Europa, quem faz os pronunciamentos econômicos é sempre, né, a mesma pessoa. É sempre a mesma autoridade monetária, né, que é o Banco Central Europeu. Ou seja, como houve uma padronização de política monetária, na época em que essa etapa foi criada, nem existia o Banco Central Europeu, não. Cada país tinha o seu Banco Central ali, autônomo. Mas eles se organizaram, eles se reuniram, se alinharam em tal ponto que eles falaram, ó, além da gente transacionar produtos com a TEC, tá de boa, né? Eu transaciono produto sem pagar imposto, transaciona produto sem pagar ali, sem ter aquela burocracia necessária. Além do nosso cidadão europeu poder transitar livremente entre os países sem qualquer tipo de burocracia, importando capital sem ter que declarar esse capital que ele está levando. Além disso, eu vou também o quê? Padronizar agora a política monetária. Política monetária, nós já vimos o que é, né? Então eu vou padronizar taxa de juros, eu vou padronizar compulsório, vou padronizar redesconto, vou padronizar liberação do crédito, vou padronizar também emissão de títulos da dívida pública dos governos europeus que aceitaram entrar nessa etapa. Moral da história. Antigamente, né, quando a Itália iria reduzir a taxa de juros dela, era aquilo, era autônomo, né? O governo italiano decidiu reduzir os juros em tantos por cento. Agora a Itália, autônoma, não consegue fazer isso. Não consegue fazer isso. Quem faz pela Itália, quem faz pela Alemanha, quem faz pela França, quem faz pela Grécia, quem faz pelos outros países membros ali, a mesma autoridade monetária. Então, eles fazem juntos, eles fazem alinhados. Então, sempre que eles vão diminuir os juros, é feito de modo alinhado. Sempre que eles vão aumentar os juros, é feito de modo alinhado. Sempre que eles vão facilitar ou dificultar o crédito, também é feito de modo alinhado. Então, a padronização da política monetária nada mais quer dizer do que isso. Um alinhamento naquela tomada de decisão no que diz respeito àqueles 5 instrumentos de política monetária. Beleza? Última etapa, também exclusiva da União Europeia, criação de moeda única e criação de Banco Central único. Então, aqui veio a criação do euro, da moeda única. Os países que tinham ali as suas moedas fizeram um trabalho contábil ali de quê? De recomprar tudo de volta e montar uma taxa de conversão para o euro. Então, o euro começou ali a ser criado, a moeda ela passou a vigorar e, agora sim, uma vez que as medidas, que as padronizações de política monetária elas já aconteciam, fazia todo sentido criar um organismo que falaria por todos de uma vez só. Então, os pronunciamentos hoje de Europa, desde que começou realmente ali a pandemia do coronavírus, chegou lá, por mais que a gente vê uma outra entrevista com algum premier italiano, em razão de tudo que está acontecendo lá. Agora a Espanha, infelizmente, tem sido aí, quem tem aumentado os casos, o destaque negativo ali da Europa, está começando o holofote a diminuir um pouco na Itália, aumentar na Espanha.
mas quem fala realmente a nível econômico é sempre Banco Central Europeu, BCE. Né? Então, quando você vê ali o pacote de medidas que são tomadas, quem está falando lá é o Mário Draghi, quem está falando lá é a Christine Lagarde, que são o quê? São integrantes, são os dirigentes do Banco Central Europeu. Né? Então, as medidas elas são tomadas sempre em bloco. Tudo que é bom é feito para todos de uma vez, tudo que é uma medida impopular é feito também para todos de uma vez. Né? Então, essa é a premissa, né? Essa é a situação ali básica dessa quinta etapa da criação de moeda única e da criação de um Banco Central único. Pessoal, um detalhe muito importante. Hoje, os demais blocos econômicos, eles estão o quê? Nós temos ali blocos econômicos que estão num patamar ali 1 ou 2, ou no patamar 3, e nós temos a União Europeia, que já chegou ali no patamar 5. A União Europeia, ela está ali, ela cumpriu todos os patamares ali daquele bloco econômico. O que acontece? Quem está no patamar 2 ou quem está no patamar 3 quer chegar no patamar 5? Então, hoje, diante de tudo que aconteceu na Europa, daquilo que eu expliquei para vocês no nosso segundo encontro presencial lá da crise da zona do euro, né? Lembram? Aquilo que aconteceu com a Grécia, aquilo que aconteceu, né, com outros países mais frágeis lá, né? Grécia, Irlanda, né, Chipre, Albânia, um grupo de países muito fracos lá da Europa, né, que passou realmente por uma situação bem caótica a nível de crise. Tudo aquilo ali, né, fez com que os outros blocos econômicos se namorassem com essa possibilidade, se namorassem com essa ideia de querer realmente ali chegar nessa etapa maior, chegar nessa etapa ali de maior integração entre os blocos, deu uma desanimada em todo mundo, viu? Então, os blocos econômicos hoje, que estão ali na etapa 1, ou na etapa 2, ou na etapa 3, não, eles não têm a intenção de ir para a etapa 4 e para a etapa 5. Né? O que aconteceu realmente na zona do euro deu uma afugentada ali nos outros, então os blocos, eles vão ali, hoje, os demais blocos vão ao máximo no que a gente chama de mercado comum. Ao máximo. Liberam ali o livre trânsito de pessoas e capitais. Estados Unidos mesmo é o que ele tem programa com alguns países ali que ele faz parte, né, por exemplo, da APEC. Esses países eles não precisam do visto, né, para entrar lá em território americano, então entra somente com o passaporte. Então, sim, né, esses países eles param na terceira etapa e não trabalham hoje, né, objetivando ali chegar na quarta e na quinta etapa diante realmente daquilo que aconteceu com a União Europeia, né, com a zona do euro. Então, sim, houve realmente ali algo que afugentou os demais blocos econômicos, e os demais blocos econômicos, então, ficam muito satisfeitos ali na etapa 1, 2 ou 3, não vão para a etapa 5. Pergunto a vocês, podem colocar ali no chat, né? Vou fazer essa pergunta agora, só porque, né, do próximo minuto para frente, eu já vou explicar, tanto para vocês, né, quanto para aqueles que vão assistir a aula pelo YouTube, né, que infelizmente não estão conseguindo visualizar agora, né, a live com vocês. Eu vou explicar para todos ali como é que vai ser a nossa primeira etapa da nossa atividade avaliativa. Então, eu só preciso perguntar, antes de explicar essa primeira etapa da atividade avaliativa. Até agora, pessoal, alguma dúvida? Estão entendendo? Se tiver uma dúvida, coloca a pergunta ali, que eu já respondo para todos também de uma vez. Se não, coloca aí, se está tudo ok, pode colocar aí tudo ok ou sim, que eu vou seguir e já vou explicar com vocês essa primeira etapa dessa atividade que nós vamos fazer juntos aqui. Né? Então não vai ter mistério nenhum, não. Tudo bem por enquanto? Posso seguir? Entenderam aí o bloco econômico? Né? Fizemos esse realinhamento ali econômico, tudo ok? Estão entendendo? Beleza, obrigado. Perfeito, ok, pessoal. Qualquer dúvida, lembro, perguntem a todo tempo. Né? Perguntem aí, estou à disposição de vocês. Vamos lá, então. Vamos avançar. Então, ó, só um outro layout aqui dos blocos econômicos, né? Um outro layout aqui. Então, olha lá, o primeiro estágio é a zona de livre comércio. O segundo estágio, essa união das aduanas, né? A união aduaneira, a adoção de uma tarifa externa comum. O terceiro estágio, o mercado comum, ou seja, pessoas transitando e capitais transitando livremente de um bloco para o outro. Quarto estágio, a união econômica, a padronização de política monetária. Quinto estágio, a integração econômica total. Né? Ou seja, eu tenho agora moeda única, eu tenho agora Banco Central único. Né? Então, terceiro estágio, até terceiro estágio, demais blocos econômicos.
quinto estágio, somente União Europeia. Vamos lá, então. O que nós vamos fazer juntos? Fiquem tranquilos, eu vou explicar agora para vocês. Vai chegar ali no momento do intervalo, invariavelmente, talvez eu encerre essa gravação ali uns 2, 3, 5 minutos antes, para a gente debater um pouquinho juntos, tá? Mas qual que é a nossa primeira etapa aqui, que vocês vão usar a mesma coisa que vocês estão usando para fazer, né? Eu imagino que alguns de vocês aí estejam no computador, outros de vocês estejam no celular ou tablet, né? Beleza, independente da plataforma que vocês estejam usando aí, é possível, né? A gente consegue avançar nessa nossa primeira etapa aí, desse nosso primeiro trabalhinho, tá? Fiquem muito tranquilos quanto a isso. Primeiro passo, né? Nós temos aqui, né, um grupo de pessoas online, né? Então eu vou passar para vocês também nomes de alguns blocos econômicos, né? Então, para quem está online aqui, para quem está na live, né, nós vamos tentar aí, por exemplo, dividi-los em duplas, né? Então, quando eu digo duplas, eu digo que são duplas de no máximo 2 pessoas, tá? Então, duplas de 3 não pode, tá? Então, duplas. E nós vamos o quê? Você pode, obviamente, ter uma dupla de uma pessoa que não está assistindo a live agora e depois vai entregar com você, também sem problema, não tem o menor problema, né? Quem está assistindo o vídeo só agora no YouTube também vai poder fazer uma dupla com alguém que estava na live, se assim preferir, né? O bacana é que vocês que estão online, que estão acompanhando agora aí, já vão poder dar essa adiantada nisso, e eu também vou estar auxiliando vocês nesse processo, estarei auxiliando os outros também, né, pelo e-mail, pelo AVA, pelo canal ali que eles preferirem me acionar, se tiverem alguma dúvida. Eu vou tentar ser o mais claro possível e vou dar, inclusive, aqui o caminho das pedras de como que você faz tudo. Como é o primeiro, né, a gente vai estar fazendo ali de modo mais tutoriado, ali eu vou estar junto com vocês o tempo todo. Então, ó, o primeiro passo é escolher um bloco econômico. Vamos todo mundo escolher o Mercosul? Não. Vamos fazer um negócio bacana para que realmente a gente consiga entender e que vocês desenvolvam o conhecimento de vocês, principalmente em culturas que vocês não conhecem, às vezes, não é muita coisa. Então, nós temos vários blocos econômicos. Eu vou colocar os nomes de alguns deles aqui, né, no bate-papo, né, no chat de reunião, e vou falar também, obviamente, eles ali, né, para que vocês consigam acompanhar e ter essas opções aí, né, de poder escolher. É óbvio que o Mercosul está no meio, a União Europeia também está no meio, né, mas nós temos outros blocos econômicos ali que acabam ajudando. Ó. Coloquei, por exemplo, agora ali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei agora aqui 6 blocos econômicos. Ó. Nós temos o NAFTA, que é lá na América do Norte, a PEC, que é Ásia, Oceania, Magrebe, África, Mercosul, América do Sul, União Europeia, Europa, CARICOM, Caribe. Tem outros também, eu vou colocar mais aqui, a LAD, que trabalha também com a América Latina, nós temos também na África, o SADC, tá? Temos também o ASEAN, outro bloco lá na Ásia. Então, agora já botei mais 3 aqui, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá lá, ó, 9 blocos econômicos. Né? Tá de boa, tá de boa. O bacana é que com esses 9 blocos econômicos aí, ó, vocês consigam, né? Vocês possam aí, por exemplo, se dividir, né? E cada dupla, às vezes, escolha um. Não tem problema assim uma e outra dupla trabalhar com o mesmo bloco econômico. Vai acabar acontecendo. Mas convido vocês a tentar sair da zona de conforto. União Europeia e Mercosul são aqueles que apresentam, né, mais informações, né, mas também, obviamente, tem uma dificuldade ali maior, porque uma vez que você conhece mais, você vai ter que cavar um pouco mais sobre eles. Né? Os demais ali é bacana, é um convite ao conhecimento mesmo, mas fiquem muito à vontade para escolher. Né? A escolha não vai impactar em nada a nota de vocês, não, tá? De forma alguma. Mas eu só gosto de fazer esse convite realmente ali a quem quiser sair da zona de conforto, né? Já que vai gastar um tempinho ali, né? Investir um tempinho ali pesquisando, né? Que seja realmente algo ali que agregue, que você passe a conhecer realmente coisas que você não conhecia. Então vamos lá então. Primeira etapa, escolher um bloco econômico. Estão aí as sugestões, né? Vou estar auxiliando vocês ali no que preciso for. A primeira pergunta é muito simples. Quais são os países membros? Como que eu descubro isso? Eu jogo no Google ou no Bing ou em qualquer outra plataforma de busca o nome do bloco econômico.
né? Quando eu jogar o nome do bloco econômico, logo de cara, até no Wikipedia, que nem é uma fonte das mais confiáveis ali, né, para uma série de informações, em algumas sim, outras muitas vezes falta ali um determinado requisito técnico, mas até ali você já vai encontrar quais são os países membros do bloco econômico, então mamão com açúcar, ó, fácil demais. Em qual estágio esse bloco econômico se encontra? O que é isso, né? Que estágio é esse? É esse estágio aqui, ó. Esse bloco econômico, ele está na zona de livre comércio? Ah, não, já é o mercado comum? Se for a União Europeia, o spoiler já está dado, a União Europeia é o único que está aqui, né? Então, a gente já consegue saber ali, né? Os demais blocos econômicos vão estar no estágio 1, 2 ou 3, União Europeia, né, vai estar ali no estágio 5. As principais características econômicas barra comerciais desse bloco econômico. E aí eu vou convencionar uma coisa com vocês, então, aqui. Vamos convencionar. Tem um bloco aqui, que é NAFTA, que faz parte dele 3 países. Então, NAFTA tem Estados Unidos, Canadá e México. Os demais blocos econômicos ali tem um grupo maior de países. Alguns, inclusive, chegam a mais de 10, outros chegam ali, né, a 15 países. Ah, então eu vou escolher o NAFTA que tem menos países, vai me dar menos trabalho. Não, não, não. Vamos tornar a coisa toda justa. Vamos tornar todo o processo aqui justo. Como o NAFTA é o que tem menos e o NAFTA tem 3, nós vamos considerar assim, para responder então da pergunta 3 a 4, a 5 e a 6, cada um de vocês vai escolher 3 países membros daquele bloco econômico que vocês estão estudando, de modo que fique justo para todo mundo, né? Então você está lá no CARICOM e aí você escolhe, não, eu quero país tal, país tal, país tal, né? Você está no Mercosul e aí você escolhe Brasil, Argentina e Uruguai, por exemplo. Não, não vou falar de Venezuela nem de Bolívia. Então, não, vou falar sim da Venezuela e da Bolívia, como eles estão com a economia realmente muito deteriorada, vai ser importante para eu ver coisas diferentes que eles têm ali. Ok, seu critério, né? Você monta ali, né? Vai falar sobre o SADC, escolhe lá, Mauritânia, não sei mais quem, mais outro. Vai falar do Asian, escolhe lá, Brunei, que nunca ouvi falar em Brunei, vou escolher esse país então, já que funciona, já que é um país fechado, a economia fechada do mundo, né? Vou escolher outros 2 ali. Então tem sempre a possibilidade, mas todo mundo então a gente convenciona, vocês vão trabalhar com 3 países. E aquela dupla ou aquelas duplas que escolherem o NAFTA vão ter 3 países para que as outras duplas não tenham que pesquisar além daquela outra ali, para ter esse critério aí de equidade aí para todos que estão desenvolvendo o trabalho. Beleza? Então, 3 países. Então, da pergunta 3 para frente, você já pensa assim, ó, quais as principais características econômicas barra comerciais daqueles 3 países? Os pontos fortes daqueles 3 países em questão. Pontos fracos, 3 países. Principais costumes daqueles 3 países em questão. Beleza? Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Onde que eu encontro essas informações? Essas informações todas estão na rede mundial de computadores, né, gente? Estão na internet. Todas elas você encontra muito facilmente, iniciando ali num site que funciona como buscador, um Google, um Bing, ou o que você usar, né, digitando ali o nome do bloco econômico, né, páginas que vão se abrir, vão estar ali passando para vocês essas informações. Essa primeira etapa do trabalho é uma etapa muito simples, então, é uma etapa de cavar informações, colher informações e trazer essas informações à tona. Simplesmente a nível de conhecimento. Você vai conhecer mais aquele bloco econômico. Vocês vão ver que já aí, depois do intervalo, já na nossa segunda metade, né, da nossa aula, aí sim, nós já vamos, para compor esse trabalho, né, realmente ali partir para um outro desafio depois, que já é um desafio também muito simples, pequeno, que eu vou estar com vocês o tempo todo, mas aí já é um desafio o quê? De intelecto, de raciocínio, já é um desafio de opinião de vocês, dessa dupla. Já vai ser um desafio ali em que vocês vão colocar a opinião de vocês mediante um assunto econômico ali ligado aos blocos econômicos, né? Mediante o que está acontecendo hoje no mundo, mas ligado aos blocos econômicos. Mas, por enquanto, a etapa 1 do trabalho é essa. Vou encerrar a gravação aqui com vocês. Sigo com a turma que está na live aqui até 9h15, tá? Mas vou encerrar a gravação. Já fica devidamente explicado ali para vocês que estão, né, assistindo no YouTube. Né? Maiores dúvidas, estou disponível, né, tanto no AVA, estou disponível também
pelos demais canais aí que vocês têm, e-mail e tudo mais. Obrigadão.